Vamos entender a fundo a natureza do pecado e por que a salvação é necessária. Para começar, a Bíblia é clara. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem. Primeiro vamos ver a origem do pecado e seu impacto imediato em toda a humanidade. Não se trata de atos isolados, mas de uma condição fundamental que todos herdamos. Este salmo, por exemplo, mostra que o pecado é um estado que nos acompanha desde o nascimento. Isso significa que a natureza humana foi corrompida, nos tornando incapazes de nos salvarmos. E veja, essa condição é universal. Como o apóstolo Paulo diz, todos nós andamos assim. Certo, mas o que exatamente a Bíblia define como pecado? Vamos olhar mais de perto. As Escrituras mostram o pecado de 3 formas, cada uma revelando um aspecto diferente dele. Primeiro, pecado é errar o alvo, é não alcançar o padrão perfeito de Deus. Segundo, é uma violação direta, uma transgressão clara da vontade revelada de Deus. E em sua essência, o pecado é um ato de pura rebelião contra o Criador. Isso nos leva, então, às consequências inevitáveis e muito severas do pecado. A Bíblia é bem direta sobre o pagamento que o pecado nos garante. E a consequência final, o salário do pecado, é a morte. Ponto final. E essa morte tem 2 dimensões, a física e também a separação espiritual de Deus. Este versículo descreve perfeitamente a realidade dessa separação espiritual que o pecado causa. Depois de entender a gravidade do problema, olhamos para a solução que vem de Deus. Então, a pergunta que fica é, diante desse cenário, existe alguma esperança? Sabe, para a gente realmente valorizar uma cura, primeiro a gente precisa entender o quão grave é a doença. E é exatamente isso que a gente vai fazer hoje, um diagnóstico profundo da condição fundamental da humanidade, a natureza do pecado. Então, no nosso último encontro, a gente explorou o que é a salvação, certo? Mas hoje, o foco é entender por que ela é, absolutamente indispensável. A gente precisa mergulhar fundo na tragédia que se instalou na raça humana, sabe? Entender o problema que exigiu uma solução divina tão radical. E para fazer esse diagnóstico completo, a gente vai passar por 5 pontos-chave. Vamos começar pela origem de toda essa tragédia. Depois, a gente vai ver como essa corrupção se tornou universal. Aí, vamos analisar as diferentes faces do pecado, encarar de frente o salário da rebelião e, por fim, vislumbrar a única solução que foi apontada. Vamos lá, então. Primeiro ponto. Tudo começa num evento. Um evento histórico, espiritual, que mudou para sempre o curso da humanidade. A queda, lá no Jardim do Éden. É o ponto zero, sabe? O epicentro da nossa crise. Olha, esse versículo aqui de Romanos é como se fosse a certidão de óbito espiritual da humanidade. É direto, é inescapável. Pensa bem, um único homem, um único ato de desobediência. E isso foi o suficiente para que o pecado e, por consequência, a morte entrassem e se espalhassem por toda a raça humana. E é fundamental a gente entender que aquilo não foi um simples erro, um deslize. Foi o resultado de uma estratégia muito bem pensada, um engano. Essa palavra grega, apaté, ela revela a tática, distorcer a palavra de Deus, a ordem clara que ele deu para quê? Para seduzir, para desviar a vontade humana, fazendo o que era proibido parecer algo desejável. Beleza. Agora, vamos ver como essa coisa toda se alastrou. Porque aquele ato lá no Éden, ele não ficou restrito àquele lugar. Não mesmo. Ele foi como um vírus espiritual que foi liberado e infectou toda a humanidade, sem exceção. E é aqui que a gente bate de frente com uma verdade que, olha, choca o otimismo do mundo moderno, a doutrina do pecado original. Ela diz o seguinte: a gente não se torna pecador quando comete o primeiro erro. Não, a verdade é bem mais radical. Nós já nascemos com uma natureza corrompida, uma inclinação para o mal. Em outras palavras, a gente peca porque, por natureza, já somos pecadores. E olha só como o salmista Davi, no momento de profunda dor, de arrependimento, reconhece isso. Ele não bota a culpa na sociedade, na criação que teve, não. Ele entende que a condição pecaminosa dele é de nascença, tá ali desde a sua concepção. E essa palavra hebraica, avon, aprofunda ainda mais essa ideia. Não se trata só de fazer coisas erradas, se trata de uma perversidade interna, uma distorção moral que está na raiz do nosso ser. É como se a própria estrutura de quem nós somos tivesse sido entortada lá na queda. E qual é o resultado mais imediato, mais devastador disso tudo? A ruptura, uma separação profunda de Deus. O pecado, ele construiu uma barreira, um muro intransponível entre nós e o nosso Criador. E a Bíblia chama isso de morte espiritual, a separação da própria fonte da vida. Agora, tem uma coisa muito interessante. As Escrituras usam palavras diferentes para nos dar um retrato completo dessa condição.
Porque o pecado não é uma coisa só, monolítica. Ele tem várias faces. O termo mais comum que a gente encontra é hamartia. A ideia aqui é errar o alvo. Imagina um arqueiro que, por mais que tente, nunca consegue acertar o centro do alvo. Pois é, esse alvo é a glória de Deus, o padrão perfeito dele. E nós, por nossa própria força, somos simplesmente incapazes de acertar. Mas não para por aí. O pecado é mais do que só uma falha. A palavra anomia descreve o pecado como ilegalidade. É uma violação deliberada da lei de Deus. É aquela atitude de viver como se a gente fosse a nossa própria autoridade, sabe? Isso nos torna, diante do céu, foras da lei espirituais. E, na sua forma mais profunda, mais grave, o pecado é pachá, rebelião. E aqui não é mais sobre errar um alvo ou quebrar uma regra. Aqui é um levante, uma revolta pessoal consciente contra o próprio Deus. É um ato de hostilidade direta contra quem ele é, contra a sua soberania, contra o seu amor. Então a gente viu a falha, a ilegalidade, a rebelião. O ponto crucial agora é que essa condição toda, ela tem um pagamento. Uma consequência inevitável e terrível. A Escritura é assustadoramente clara aqui. O salário do pecado é a morte. A palavra salário, ela implica algo que a gente mereceu. Um pagamento justo pelo trabalho que foi feito. E o pagamento justo pela nossa rebelião é a morte. Para a gente entender a dimensão disso, o termo hebraico mawet ajuda muito. Essa morte não é uma coisa só. Ela tem duas dimensões. Tem a morte física, que todos nós conhecemos, o fim da vida biológica, e tem a morte espiritual, que é a separação eterna da fonte de toda a vida que é Deus. E uma leva, inevitavelmente, à outra. E olha só, essa separação não é um estado neutro, um limbo, não. Estar separado de Deus significa estar sob o juízo ativo da sua santidade. Porque um Deus que é perfeitamente justo, ele não pode ser indiferente ao nosso. A ira de Deus, a palavra grega é orgê, não é um ataque de raiva, um capricho divino, de jeito nenhum. É a reação santa, justa e necessária de um Deus perfeito contra tudo aquilo que destrói, que corrompe a sua criação. É o seu desfavor deliberado e firme contra toda injustiça. Ok, depois de encarar essa realidade, a profundidade do problema, estamos finalmente prontos para poder vislumbrar a solução. Porque é só quando a gente encara a totalidade do diagnóstico que conseguimos apreciar a maravilha que é o remédio divino. Vamos resumir o diagnóstico então. Morte, separação, ira. Essa é a condição da humanidade quando deixada por conta própria, sem uma intervenção divina. E diante de um quadro tão sombrio, de uma incapacidade tão total, a pergunta que ecoa na alma é: será que existe alguma esperança, existe uma saída para isso? E a resposta, ela não vem da filosofia humana, de nenhuma religião, de nenhum esforço nosso. Ela vem de uma declaração profética que aponta para uma pessoa. João Batista, quando vê Jesus, ele declara, ele grita: eis a solução, o Cordeiro de Deus, aquele que foi providenciado pelo próprio Deus para fazer o que ninguém mais poderia, tirar o pecado do mundo. E isso nos deixa com a pergunta mais importante de todas. O diagnóstico foi feito. A solução foi apontada. Mas como? Como exatamente esse cordeiro consegue realizar uma obra tão monumental? Essa vai ser a questão central da nossa próxima análise. Curta, comente e se inscreva. Vamos juntos buscar na verdadeira fonte, a palavra de Deus. Lições da fonte EBD.